Palavra para o redator de ata. Quero parabenizar o atleta e servidor público Douglas Castro pela sua conquista. Você nos representou muito bem, você e o Eric. Parabéns, Douglas. Passo para o redator de ata. Ata da sessão ordinária realizada no dia 30 de maio de 2019. Realizou-se às 14h30 mais uma sessão ordinária que contaram com as presenças de todos os edis. Em seguida, o senhor presidente Marcelo Pereira mandou que se fizesse a leitura da ata do expediente. Feita a leitura da ata e aprovada, foi lido o expediente da Secretaria de Serviço Público, enviando ofícios número 34 e 35 de 2019, em resposta à solicitação da retirada de entulhos solicitado pelo vereador Armando Lima. E ofício 35 de 2019 da Secretaria de Serviço Público do vereador Rogério dos Peixoto sobre a recuperação de calçamento. Do gabinete do prefeito foi enviado ofício 58 de 2019, encaminhando para a apreciação do nobres edis anteprojeto de lei e justificativa ao anteprojeto que dispõe sobre a criação da ouvidoria municipal e da outras providências, e anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação da lei de acesso à informação e da outras providências. Em seguida, o senhor presidente Marcelo Pereira facultou a palavra ao vereador João Lucas e, na oportunidade, saudou todos os presentes, comunidade internautas, e teceu alguns comentários com referência à sua ausência nesta Casa de Leis e na Rádio Penedo FM, frisando que o motivo foi de saúde, que se afastou de suas atividades. E, em seguida, frisou do projeto da reforma administrativa de Penedo, que é de vital importância para os funcionários da Prefeitura de Penedo, frisando ainda o vereador João Lucas, que conseguiu recursos para calçar ruas do bairro Nossa Senhora de Fátima, e frisou na oportunidade que está fazendo o seu trabalho, seu tratamento de saúde em Maceió, com um especialista. Frisando o vereador João Lucas que existem várias pessoas doentes de depressão e não têm acesso a esses profissionais, e que várias pessoas estão se suicidando na cidade de Penedo, por falta de um acompanhamento psiquiátrico. Quando em seguida o vereador Valdinho deu boas-vindas ao edil João Lucas e parabenizou pelos recursos conseguidos para o bairro Nossa Senhora de Fátima. E em seguida o vereador Nelsinho também deu boas-vindas ao vereador João Lucas e argumentou dizendo para que todos se unam para que a comunidade penedense seja assistida com médicos especializados na área de psiquiatria para atender a nossa comunidade que esteja com depressão. E em seguida o vereador João Lucas agradeceu aos edis pela participação. Dando prosseguimento, o vereador Nelsinho saudou todos os presentes, comunidade internautas, e saudou a toda a diretoria do CIDESPEN, hoje presente nesta Casa de Leis, e argumentou dizendo que está muito difícil discutir esse assunto nesta Casa sobre os 60% do precatório para os funcionários do município de Penedo, onde, na verdade, esse dinheiro é do professor, frisando o vereador Nelsinho que há mais de 6 anos que o servidor do município não percebe reajuste nos seus vencimentos, e que foi aprovado o projeto da Previdência própria sem o consentimento dos funcionários do município de Penedo. E na oportunidade solicitou dos edis para rever essa condição para que o prefeito de Penedo pague os 60% do Fundeb aos funcionários de Penedo. Dando prosseguimento, o vereador Hernando Pinheiro saudou todos os presentes, comunidade internautas, e argumentou dizendo que enquanto o Brasil não tiver saúde e educação de boa qualidade, não irá a lugar nenhum. Frisando na oportunidade do vereador Hernando Pinheiro que é a favor que os servidores professores de Penedo recebam os 60% do Fundeb, e que o prefeito e que o projeto da reforma administrativa volte para o prefeito municipal, para que os funcionários do município de Penedo sejam beneficiados. E, por fim, frisou o vereador Hernando Pinheiro do projeto 07-2019, que concede título de cidadania e dá outras providências. Concede título ao vereador senhor Antônio Figueiredo Barbosa Júnior, frisando o vereador Hernando Pinheiro que o mesmo é merecedor de tal título. Quando em seguida o vereador Júnior Doutor agradeceu ao vereador Hernando Pinheiro pelo título concedido ao mesmo e frisou
que se sente honrado pelo tal título e que sempre se sentiu penedense por ter vindo de Santos, São Paulo, criança. Agradecendo também os demais edis que também queriam lhe conceder esse título. E em seguida o vereador Nelsinho também parabenizou o vereador Júnior Dutó pelo título recebido e comunicou que o anestesista da clínica Santa Mônica, Dr. Ricardo Mendonça, se suicidou de um prédio em Maceió. Dando prosseguimento, a vereadora Raquel Tavares frisou de uma moça de Penedo que também queria se suicidar. E em seguida o vereador Valdinho também saudou a todos os presentes da comunidade internauta, se congratulando com os pronunciamentos do vereador Nelsinho e Hernando Pinheiro, e argumentou dizendo que esta Casa Unida tem um poder grande, e frisou que está na Constituição Federal que os 60% do precatório do Fundef é do professor, frisando o vereador Valdinho que nas cidades que a família do prefeito Márcio Beltrão administra, vão ser pagos os precatórios dos professores. E em seguida o vereador Roberto da Farmácia frisou que esses precatórios é dos professores, frisando o vereador Roberto da Farmácia que é uma maldade o que o prefeito Márcio Beltrão está fazendo com os professores de Penedo. E em seguida o vereador Valdinho agradeceu a participação do vereador e frisou na oportunidade que o irmão do prefeito de Penedo, o deputado Márcio Beltrão, fez vários pronunciamentos sobre a educação e que não venha a esta casa defender essa classe sofrida, que é a do professor. E em seguida frisou sobre o pequeno agricultor da cidade de Penedo, que encontra-se desassistido, onde o governador do estado ainda não destinou as sementes aos agricultores do município de Penedo, e que o governador colocou um secretário de agricultura que não tem conhecimento da pasta, causando transtorno aos mesmos. Dando prosseguimento, o vereador Fagner Matias saudou todos os presentes da comunidade de internautas e frisou das inversões de valores em nosso país, onde não conseguimos discutir políticas públicas, onde os secretários do município de Penedo são convidados para vir a esta casa e não comparecem. Frisando o vereador Fagner Matias que devemos eleger pessoas que defendem o povo sofrido dessa cidade. E em seguida frisou dos 60% do precatório do Fundef, que é do professor, e frisou que só tem um ônibus que leva os estudantes de Penedo para Arapiraca e que não tem outro para levar à capital. Dando prosseguimento, o vereador Brimac saudou todos os presentes da comunidade de internautas e frisou que o dinheiro do precatório não deve ser aplicado para pagamento dos professores, de acordo com o TCU. Frisando o vereador Brimac que o prefeito Márcio Beltrão não está colocando a mão no dinheiro de ninguém, apenas está seguindo a lei, e que o primeiro passo é aprovar o projeto 08/2019 da reforma administrativa, para posteriormente o PCC. Dando prosseguimento, o senhor presidente Marcelo Pereira distribuiu à Comissão de Justiça os projetos de lei 010, 011 e 012/2019 e, na oportunidade, solicitou o parecer da reforma administrativa para a próxima semana. Dando prosseguimento, o vereador Hernando Pinheiro solicitou o impacto da folha de pagamento. Em seguida, o senhor presidente em exercício, Rogério dos Peixoto, facultou a palavra para os requerimentos verbais, onde não tinha requerimentos por escrito. E, na oportunidade, o vereador Nelsinho solicitou do prefeito municipal a colocar os 60% dos professores em uma conta específica até o dia 12 de junho de 2019, até os pronunciamentos do STF, e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, o vereador Fagner Matias solicitou da mesa diretora desta casa audiência pública com as comunidades ciganas e posteriormente deferido pela presidência, solicitando ainda audiência pública da educação e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. E em seguida solicitou da Secretaria de Finanças cópia de todas as licitações de reforma ou ampliação de prédios públicos na cidade de Penedo e qual o status de cada processo de licitação do município de Penedo e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. E ofício ao secretário de Educação solicitando ampliar a quantidade de ônibus nos 3 turnos no sentido de beneficiar os estudantes de nossa cidade e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. E ofício à secretária de Educação solicitando a reforma ou ampliação na quadra de esporte do Raimundinho e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, o vereador Nelsinho solicitou do prefeito municipal, com cópia ao secretário de Finanças, solicitando o contrato de adesão das lâmpadas de LED na cidade de Penedo e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, o vereador Roberto da Farmácia solicitou do secretário de Infraestrutura a continuidade das obras da Rocheira no bairro Santo Antônio e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, o vereador Hernando Pinheiro solicitou do secretário de Serviço Público e Infraestrutura
lixeira de formatos colonial nas principais locais do Centro Histórico de Penedo e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, o vereador Edivaldo Santos solicitou do secretário de Serviço Público o orçamento da Rua Tapera e Tabuleiro dos Negros no conjunto José Moraes Lopes, antiga Coab, e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, o vereador Júnior do Tosso solicitou do presidente Marcelo Pereira a entregar em mãos do prefeito Márcio Beltrão a solicitação do vereador Nelsinho. E em seguida, o vereador João Lucas solicitou indicação ao 6º Grupamento de Bombeiros de Penedo e gabinete do prefeito solicitando salva-vidas na Orla Ribeirinha do Bairro Vermelho, com aditivo do vereador Fagner Matias, solicitando também informações ao comando do Corpo do Bombeiro de Maceió e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, a vereadora Raquel Tavares solicitou convite ao responsável pelo CAPES para vir a esta casa prestar esclarecimento com relação à sua pasta e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. E ofício ao secretário de Saúde solicitando informações se vai recuperar o posto de saúde do povoado Palmeira Alta e comunicou que a casa alugada para tal fim não é conveniente e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. E em seguida a vereadora Raquel Tavares solicitou também da Comissão de Fiscalização a visitar o referido posto de saúde. Dando prosseguimento, o vereador José Carlos Vicente agradeceu ao secretariante na cidade de Penedo. Dando prosseguimento, o vereador Roberto da Farmácia solicitou do prefeito a voltar a atender os presidentes de associações de moradores na cidade de Penedo. E em seguida, o vereador Edivaldo Santos solicitou do secretário de Serviço Público a recolher os entulhos do lixo na casa localizada na Praça 31 de Março, de propriedade da senhora Evalda, com o objetivo de prevenir doenças naquela comunidade, e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, o vereador Armando Lima solicitou do comando da Marinha com cópia ao prefeito, solicitando um local apropriado para os turistas colocarem seus barcos, lanchas e jet ski, entre outros, no Porto das Balsas de nossa cidade, e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, o vereador Derivan Tomás solicitou ao secretário de Saúde providências precisas quanto à Academia de Saúde na Praça Capela, próxima à Rua Manibu, que está servindo de corte de vândalos, e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. E em seguida, o vereador Júnior do Tó frisou que conversou com o vice-prefeito e o mesmo afirmou que vai dar continuidade àquela obra o mais rápido possível, com aditivo do vereador José Carlos Vicente, solicitando também providência quanto à academia no conjunto Mata Atlântica. E em seguida, a vereadora Raquel Tavares frisou que não só as academias, mas os postos de saúde que não estão em funcionamento. E em seguida, a vereadora Raquel Tavares solicitou do secretário de Educação monitores nos ônibus que vêm do Campo Redondo e Povoado Peixoto e Catapó, no sentido de ter mais atenção aos alunos, para que não venha causar nenhum transtorno. E posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, o vereador Fagner Matias solicitou do secretário de Serviço Público a limpeza das calçadas na Avenida Guarani, na L105, e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, o vereador Edivaldo Santos solicitou da secretária de Educação a fechar o muro da antiga escola Douglas Aprato, visando que o terreno baldio não está tendo utilidade naquela comunidade do bairro Santo Antônio, e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, o senhor presidente em exercício Rogério dos Peixoto colocou em votação o parecer verbal ofertado pelo vereador Billy Max, e na oportunidade foi aprovado por unanimidade dos presentes. E em seguida colocou os decretos 0607/2019, que concede título de cidadão penedense ao bispo diocesano Dom Valério Breda e ao senhor Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior, em primeira e única discussão e votação, e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, o senhor presidente em exercício Rogério dos Peixoto concedeu a palavra ao senhor Gilberto, diretor do Sinduspen, e na oportunidade saudou todos os presentes comunidade internautas e parabenizou a todos os edis por acatar por unanimidade o ofício do vereador Nelsinho sobre os 60% do precatório do Fundef, e por fim agradeceu pela oportunidade. E posteriormente o senhor presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos, e mandou que se lavasse a presente ata que depois de lida aprovada vai ser assinada pelos membros da mesa, e marcando a próxima reunião para o dia e horário regimental. Em discussão, em votação a ata, vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado.
Assembleia Legislativa Estadual, Gabinete do Deputado Galba Novaes. Ofício Circular 12/2019, ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. Assunto: sessão especial, medidas preventivas para a barragem que apresenta risco de rompimento. Prezado senhor, temos a honra de convidar Vossa Excelência para participar de uma sessão especial que acontecerá no dia 10 de junho do corrente, às 15 horas, no plenário desta Casa Legislativa, onde discutiremos a problemática das barragens que se encontram em situação de risco de rompimento. Na oportunidade, teremos palestra com os seguintes temas: análise dos impactos socioambientais de barragem, rompimento de barragem, as suas possíveis causas e consequências, medidas preventivas, regularização e fiscalização para evitar o rompimento de barragem, responsabilidade civil e administrativa correspondente ao rompimento de barragem, política estadual de prevenção ao rompimento de barragem, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Ficaremos honrados em poder contar com vossa presença. Atenciosamente, deputado Galba Novaes, MDB. Da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, ofício 51/2019, ao senhor vereador Fagner Matias. Assunto: resposta ao ofício 07/2019, Penedo, 31 de maio de 2019. Senhor vereador, venho por mês deste relatar as providências tomadas pelas Centas quanto ao atendimento e acompanhamento da senhora Maria Claudilene de Anunciação, portadora do CPF tal e família. A Centas solicitou, junto à Secretaria Municipal de Finanças, a abertura de processo administrativo sob número tal para que seja liberada mensalmente pecúnia destinada à recolocação da família da senhora Maria Claudilene de Anunciação e família em moradia segura. 2. A senhora Maria Claudilene da Anunciação relatou os técnicos das Centas e da Defesa Civil que seu irmão recusa-se a sair do imóvel, sem mesmo diante das orientações feitas quanto à necessidade da desocupação do imóvel em risco, ainda persistir a resistência. A Centa tomará medidas cautelares para a desocupação do imóvel. 3. O Programa Social Morar Melhor, instituído pela Lei número 1606 de 2017, visa a realização de melhorias habitacionais de forma continuada. O terreno onde está localizada a residência da senhora Maria Claudilene é fruto de herança, não tem sido desmembrado legalmente e entre os herdeiros, para a inclusão da mesma no referido programa. Faz-se necessário o desmembramento do lote onde está inserida a residência ou uma declaração com assinatura dos herdeiros. Salienta-se que tais medidas fazem necessário para regulamentar a beneficiária e seus filhos menores de idade o direito à moradia de forma legal, para que no futuro outros familiares não venham contestar a posse, já que a mesma atende à maioria dos critérios do referido programa. Colocamos à disposição para prestar quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, ao tempo que renova os votos de eleve estima e consideração. Atenciosamente, Maria Isabel Cabral Ernesto Bezerra, secretária. Moção de pesar. Moção de pesar 01/2019, ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, apresenta moção de pesar após a anuência do plenário a ser encaminhada à família do senhor Rafael Leite Luna, por seu falecimento, pela justificativa a seguir exposta. Justificativa. O professor Dr. Rafael Leite Luna era natural de Penedo de Alagoas, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia durante a gestão de 1997 a 1999. Durante a presidência da ESBC, Rafael Leite Luna e sua diretoria foram responsáveis pela consolidação do projeto de informática da entidade e pelo portal da Cardiologia Brasileira, um dos mais premiados da área de saúde. No mesmo período, a SBC implantou os cursos de treinamentos em ACLS e BLS, e os arquivos brasileiros de cardiologia passaram a ser bilíngues, inglês e português. Rafael Leite Luna foi secretário-geral do inesquecível Congresso Mundial de Cardiologia no Rio de Janeiro, em 1982. Luna foi professor titular de cardiologia
da PUC Rio de Janeiro e do Instituto Carlos Chagas, livre docente em cardiologia da UERJ, em cardiologia pela Universidade de Kansas, Estados Unidos. Ele exerceu a chefia de cardiologia no Hospital IACERG, bairro do Maracanã, nos anos de 1980 e 1990. Temos áureos da instituição. Em 2017, o professor Rafael Leite Luna concluiu mais um dos seus livros, A Consciência Humana, de 280 páginas, que escreveu aos 83 anos. Foi também autor dos livros Hipertensão Arterial, Sociedade Brasileira de Cardiologia, 50 anos de História, e Síndrome Metabólica, Conceitos, entre outras publicações. Fonte de informações, site de notícia, diariopenedense.com.br. Assim, diante da justificativa apresentada, solicito dos nobres pares unânime aprovação. Sala das Sessões Sabino Romário da Câmara Municipal de Penedo, em 6 de junho de 2019. Fagner Matias dos Santos, vereador, PDT. Do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Penedo, o ofício 39/2019, à Câmara Municipal de Vereadores, ao senhor presidente Marcelo Pereira. Assunto: solicitação de inclusão de emendas ao projeto de lei 08/2019, que trata da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Penedo, Alagoas, e pedido de audiência. Senhor presidente, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Penedo, Sindipem, representado por seu presidente, considerando o projeto de lei 08/2019, que trata da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Penedo, Alagoas, encaminhado pelo prefeito a esta Câmara de Vereadores, e considerando as sugestões apresentadas pelos servidores na Assembleia Geral Extraordinária dos Servidores Públicos Municipal de Penedo, realizada na manhã do dia 2 de maio de 2019, solicito inclusão das seguintes emendas ao projeto 08/2019. Emenda modificativa 01 ao projeto 08/2019. O inciso 2º do artigo 13º passa a ter a seguinte redação. Inciso 2º. Os cargos existentes no anexo 4º, desprovido de atualização de salário base, terão seus vencimentos fixados no prazo máximo de 60 dias a contar da data da aprovação do projeto, em plano de cargos e carreiras específico, ou de acordo com a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, e nos próximos anos, no dia 1º de maio, editado mediante lei, devendo até a edição e promulgação da mesma serem mantidos os valores atualmente em vigência. Justificativa: com a exceção dos servidores da educação, os servidores da administração direta da Prefeitura de Penedo não possuem PCC. A maioria está há mais de 8 anos sem reajuste. A falta de atualização salarial levou o servidor a receber o salário mínimo como vencimento inicial, extinguindo as diferenças de valores que havia entre os servidores de nível fundamental e médio. A proposta visa recuperar as perdas, garantir o reajuste do salário base e estabelecer diferentes salários entre os servidores de nível fundamental e dos servidores de nível médio. Emenda modificativa 02 ao projeto 08/2019. A tabela do anexo 4º passa a ter a seguinte redação. Justificativa: o cargo de carreira efetivo CCE, com exigência mínima de nível fundamental, possui o símbolo CCC1. O cargo de carreira efetivo CCCE, com exigência mínima de nível médio, possui o símbolo CCE2. E o cargo de carreira efetivo CCE, com exigência mínima de nível superior, possui o símbolo CCE3, conforme o edital do concurso público 001/2010 da Prefeitura Municipal de Penedo. A exigência mínima para exercer o cargo de agente fiscal de transporte é o nível médio. Ocorre que no texto original, encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Penedo, o cargo de agente fiscal de transporte aparece com o símbolo CCE1. A emenda modificativa apresentada procura trazer justiça à proposta de projeto de reforma administrativa, ao sugerir alteração na tabela do anexo 4º do símbolo CCE1 para CCE2, do cargo de agente fiscal de transporte. Emenda modificativa 03 ao projeto 08/2019. O inciso 1º do artigo 57 passa a ter a seguinte redação. Inciso 1º.
fica autorizado o chefe do Poder Executivo a editar, mediante decreto, as regras de seleção visando promover o reaproveitamento de servidores efetivos outrora ocupantes cargo de vigilante escolar ou atividade afins, para compor o quadro da guarda patrimonial. Justificativa. O pedido justifica-se em razão da maioria dos atuais vigias e vigilantes escolares possuir qualidade e experiência profissional, não só na guarda e na vigilância do patrimônio público do município, mas também no atendimento dos servidores e usuários do serviço público oferecido pela Prefeitura de Penedo, pré-requisitos fundamentais para exercer o cargo de guarda municipal. Emenda modificativa 04 ao projeto 08/2019. O artigo 58 passa a ter a seguinte redação. Artigo 58. Os servidores ocupantes dos cargos de agente administrativo escolar, agente administrativo educacional, professor, às 20 horas e professor séries iniciais terão a nomenclatura renomeada conforme anexo 2 desta lei. Parágrafo único. O servidor que tiver a nomenclatura renomeada e carga horária ampliada terá o imediato aumento do salário, que será proporcional à ampliação da carga horária. A tabela de anexo 2 passa a ter a seguinte redação. Do cargo em provimento efetivo em reaproveitamento. Nomenclatura extinta, agente administrativo escolar, assistente administrativo educacional, CCE 2, professor 20 horas, professor anos iniciais 1 a 5, 25 horas, CCE 3, professor séries iniciais, professor educação infantil 25 horas, CCE 3, agente administrativo educacional, assistente administrativo educacional, CCE 2. A tabela do anexo 4 inclui o seguinte cargo: descrição, vaga, símbolo e remuneração. Condutor de ambulância, CCE 2, R$2.000. Justificativa. As nomenclaturas professor 20 horas e professora, séries iniciais foram renomeadas, mas a alteração não aparece no artigo 58. Além disso, é justo que o servidor que teve a carga horária ampliada tenha aumento da remuneração. Já o condutor de ambulância, conforme o edital do concurso público 01/2010 da Prefeitura Municipal de Penedo, exige-se como requisito mínimo para ingresso a carteira CNH-D, requisito que se sobrepõe aos motoristas concursados da Prefeitura, no caso B e C, mas ainda precisa possuir curso de atendimento pré-hospitalar, APH, qualificação necessária não só para ajudar passageiros e vítimas a se locomover de um ponto para outro, mas também a equipe de remoção ou resgate no suporte básico à vida e no suporte avançado à vida. Emenda aditiva 01 ao projeto 08/2019. Acrescente-se o inciso 4 ao artigo 13º com a seguinte redação. Inciso 4. Os cargos do anexo 4 com remuneração que não foram reajustados nos últimos 8 anos serão corrigidos no prazo de 60 dias a contar da data da aprovação do projeto, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, do período e nos próximos anos, no dia 1º de maio. Justificativa. Com exceção dos servidores da educação, os servidores da administração direta da Prefeitura de Penedo não possuem PCC. A maioria está há mais de 8 anos sem reajuste. A falta de atualização salarial levou o servidor a receber o salário mínimo como vencimento inicial, extinguindo as diferenças de valores que havia entre os servidores de nível fundamental e médio. A proposta visa recuperar as perdas, garantir o reajuste do salário base e estabelecer diferente salário entre os servidores de nível fundamental e os servidores de nível médio. Emenda aditiva 02 ao projeto 08/2019. Acrescente-se um inciso 5º ao artigo 13º com a seguinte redação. Inciso 5º. O salário base do magistério será o piso nacional do magistério, que será fixado em PCC no prazo de 60 dias a contar da data da aprovação do projeto e nos próximos anos, no dia 1º de janeiro. Justificativa. O piso salarial do magistério foi estabelecido pela Lei nº 11.738, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso 3º, a linha E do ato das disposições constitucionais transitórias. Pelo dispositivo, o piso salarial
Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica é atualizado anualmente no mês de janeiro a partir de 2009. O piso salarial do magistério foi reajustado para R$ 2.557,74 desde 1º de janeiro de 2019. O valor correspondente ao vencimento inicial dos profissionais do magistério público da educação básica, com formação de nível médio, modalidade normal, jornada de 40 horas semanais para professores com carga horária inferior. O valor será proporcional, como a carga horária do magistério da Prefeitura Municipal de Penedo é de 25 horas semanais. O valor estabelecido pela legislação federal é de R$ 1.598,59. Ocorre que, ao analisarmos a tabela de vencimento dos professores, observamos que o salário inicial é de R$ 1.296,22, mas ainda desde janeiro de 2011, que a Prefeitura de Penedo paga aos professores um valor abaixo do piso nacional, uma clara demonstração de desrespeito ao princípio da legalidade, previsto no caput do artigo 37 da Constituição. Emenda aditiva 03 ao projeto 08/2019. Acrescenta o inciso 6 ao artigo 13º com a seguinte redação. Inciso 6. O salário base do ACE é ACS. Será o piso nacional que será fixado em PCC no prazo máximo de 60 dias a contar da data da aprovação do projeto. E nos próximos dias, no dia 1º de janeiro. Emenda supressiva 01 ao projeto 08/2019. Retira-se o parágrafo único ao artigo 55 da Lei 08/2019. Justificativa. O parágrafo único do artigo 57 do projeto de lei apresentado demonstra um iminente perigo da revogação de adicionais de produtividade fiscal legalmente vigente há quase 2 décadas a servidores de carreira como fiscais, arrecadadores fiscais de posturas e auditores fiscais. E essas categorias possuem como atribuições essenciais a realização de tarefa para apurar e ansar tributos de competência municipal. Deste modo, pautada pelos princípios constitucionais da eficiência à estrita legalidade, a gratificação de produtividade fiscal, ora ameaçada, visa valorizar e estimular os servidores da área operacional que atuem em condições especiais nas frentes de trabalho e cuja retribuição pecuniária está aquém do desejado pelo governo municipal. Do ponto de vista jurídico, nos parece indiscutível a prerrogativa da administração para propor por projeto de lei específico, modificação pro futuro, do modo pelo qual se compõe e se calcula os adicionais de produtividade. Todavia, essa prerrogativa não é ilimitada e seu alcance se encontra razoavelmente bem delimitado pela própria Constituição e pela doutrina firme dos tribunais superiores, notadamente do STF. No caso em apreço, o parágrafo único do artigo 55 estipula absurdamente o interstício de 90 dias para apresentação, apreciação e aprovação por parte da Câmara de adicional de produtividade sob pena de ser automaticamente revogada todas as leis que regem sobre essa matéria, causando pânico às categorias, não só pela flagrante violação aos direitos fundamentais, como torna-se um ato injusto. Só um instante. Eu peço assistência que possa fazer silêncio, por gentileza. Obrigado. Isso porque da combinação do dispositivo específico que veda qualquer modalidade de redução nominal nos estipêndios, inciso 15º do artigo 37 da CF 88, com o dispositivo que protege os direitos já incorporados ao patrimônio individual por satisfazer todos os requisitos fáticos e jurídicos exigidos pela lei de regência que se quer revogar por meio da nova lei, inciso 36º do artigo 5 da CF 88. Conclui-se que tais servidores possuem direito adquirido e um determinado padrão remuneratório. Posto isso, solicito audiência com Vossa Excelência para tratar destas propostas de emendas ao projeto de lei 08/2019. Respeitosamente, José Luiz Passos, presidente. Era o que tinha no expediente, senhor presidente.
Eu convido a vereadora Raquel a fazer o uso da tribuna. Senhor presidente, só para informar, foi lida uma moção de pesar agora, mas ela deve ser, não precisa mais ler, mas só fazer menção na hora dos requerimentos das aprovações, porque é uma moção de pesar. Ok. Vereador, está deferido. Vereadora, você tem 10 minutos. Senhor presidente, nobres edis, assistência, internauta, boa tarde. O que me trouxe hoje aqui à tribuna, senhor presidente, foi para falar daquelas pessoas menos favorecidas, certo? Porque só sabe quem tem um filho especial, um deficiente dentro de uma casa. Então, tem 5 meses que a instituição, a CRESC, ela recebeu um transporte. E esse transporte, até hoje, está parado. Então, eu venho a esta casa pedir aos nobres edis que vamos abraçar essa causa. Se junta a vereadora Raquel Tavares, para que a gente possa conversar com quem é o responsável, para que esse transporte vá para a rua, buscar os cadeirantes. Este carro a gente recebeu agora em março, desde dezembro que ele se encontra aqui na cidade de Penedo. Foi passado para a instituição agora em março, e desde de março que o carro não anda. Não anda por quê? Por falta de alguns entendimentos junto ao município e à instituição. Então, tem alguns vereadores aqui, que eu não vou citar os nomes, que reclamam porque a vereadora vem à tribuna para poder pedir pela instituição. Mas, senhores, se eu não vier aqui à tribuna falar da instituição, da CRESC, o que é que eu estou fazendo? Nada, como vereadora. Porque aquele povo ali me elegeu para poder falar por eles. Aí o que é que acontece? Estou com o carro parado, com mais de 60 cadeirantes para fazer tratamento na instituição e não está indo por falta do transporte. Porque tem muita gente que tem condições. E aqueles que não têm? Como é que a gente vai fazer? Tem que lutar. Tem que ter uma pessoa, como uma vereadora, porque tem uma filha deficiente, que possa lutar por eles. E é isso que eu faço. Aí, senhor presidente, por falta de algum entendimento, o carro está lá parado, praticamente 3 meses. 3 meses, que chegou, 5 meses chegou no município, e 3 meses parado dentro da instituição por falta de algum entendimento com o secretário de saúde. Então, eu peço a vocês, vereadores, que vamos abraçar essa causa, vamos junto, para que o carro agora possa sair pegando os cadeirantes, aquelas pessoas que mais necessitam dentro de Penedo. Então, senhor presidente, gostaria muito de marcar uma conversa com o secretário de saúde, junto com o prefeito, e o Júnior vereador, que ajuda muito a gente ali na clínica, que é um parceiro, para que esse carro possa começar a rodar, mandando buscar todos os cadeirantes de dentro de Penedo que precisa fazer o seu tratamento. Vereadora, uma parte, por favor. Consegue, senhor? Eu diria que não é falta de entendimento, acho que é falta de sensibilidade para com o próximo. Esse serviço que Vossa Excelência conseguiu trazer para o município, porque foi por esforços de Vossa Excelência que conseguiu essa doação do Ministério da Saúde. Se não fosse isso, não teria recebido. E o mínimo que o município pode fazer é contribuir para que esse serviço seja ofertado à população. Por coincidência, no dia de ontem à noite, uma dessas pessoas que precisam desse serviço me questionava o porquê que o serviço não estava acontecendo. Eu fui explicar a ele exatamente o que Vossa Excelência aí acaba de falar, e ele disse, eita, então o pessoal lá está dizendo a verdade. Porque fica parecendo que a clínica não está querendo atender a população de Penedo, quando, muito pelo contrário, a clínica foi atrás, Vossa Excelência foi atrás para que esse serviço pudesse ser prestado à população de Penedo, e infelizmente,
por falta de sensibilidade, de olhar com o próximo, esse serviço não está acontecendo. Essa pessoa, a mãe sofreu um AVC isquêmico, acho que é isso o termo, e está acamada e precisa fazer fisioterapia, fonoaudiologia e é atendida ainda pelo psicólogo, haja vista que está passando por depressão, porque não é fácil passar. E essa patologia acaba atingindo toda a família. E ela tem que dispor de R$100 por mês para que o carro possa pegar em casa e levar todos os meses. R$100, pô, só R$100 é muito. Para quem ganha um salário mínimo, para quem vive de uma aposentadoria, é muito. E esse serviço, se ele for, quando ele começar a ser, eu não tenho certeza, não tenho dúvida que a Câmara de Vereadores vai lhe dar o apoio necessário para que esse serviço seja desde logo iniciado e essas pessoas não mais precisarão dispor do recurso financeiro que já é pequeno para esse serviço. Então, parabéns à atuação de Vossa Excelência, parabéns à Clínica Cresc pelo trabalho que realiza para a Penedo e região. Obrigada, vereador. E, gente, o que eu peço realmente, assim, quem não sabe, vereador, realmente, às vezes fica achando que é devido à instituição não querer colocar o carro na rua, de jeito nenhum. Estou numa batalha muito grande, certo? Para que esse carro possa ir à rua, pegar os pacientes. Já propus também do motorista, não só o motorista, uma pessoa para auxiliar dentro do carro, porque o carro só é para cadeirante. Veio quatro cadeirantes. Cada viagem que for buscar, vem 4 cadeirantes. E eu propus isso, a parte da gente, a contrapartida, que seria também do município, mas a gente vai abrir mão de um motorista e também de uma pessoa que possa auxiliar dentro do carro, certo? E é o que eu posso pedir a todos vocês aqui, que me ajudem, que abracem essa causa e vamos colocar esse carro na rua. Vereadora, boa tarde. Boa tarde, vereadores, senhor presidente. A gente começa a entender, vereadora, que isso não é uma causa simplesmente tão simples. É uma causa muito grande, muito nobre. Eu tenho dito aqui nessa casa que quando se quer fazer, faz. Basta ter amor, basta querer fazer. E são pequenas coisas que nem essa, que são grandes coisas, R$100. Às vezes, vereador, R$100, essas pessoas que se encontram numa situação dessa, não tem nem o que comer. E é uma grande realidade. Você pega um salário mínimo, divide para pagar água, luz, remédio, e ainda se depara com uma situação dessa, vendo que é uma oferta que se tem, que se consegue, que se batalha para se dar para uma pessoa dessa. E de contrapartida, vem aí a questão da falta de interesse, da falta de amor ao próximo. Vereadora, continue lutando, porque são pessoas assim que nem a senhora, que a gente precisa nessa casa, de uma instituição maravilhosa, tem trazido muita saúde para o nosso povo. Eu quero dizer que estou à sua disposição, a hora que precisar, se for para conversar com o prefeito, com o secretário, e por que não, estou aqui. Porque a gente vem para essa casa aqui com um interesse muito grande, e um dos maiores é servir aqueles que precisam. Obrigado, uma boa tarde, vereadora. Obrigada, vereador. E dizer, senhor presidente, que... Vereadora. Pode falar, senhor. Vereador, obrigado pela parte. Dizer a Vossa Excelência que conte com o meu apoio. Eu sempre faço questão de frisar e destacar a importância da Cresc, da instituição, que nasceu para ocupar aquele espaço que faltava na saúde pública de Penedo. Muitas pessoas não conhecem ainda o trabalho da Cresc, mas eu conheço de perto e muitas pessoas conhecem. Sabemos que a Cresc veio justamente para oferecer à população penedense aquilo que não era oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Então, nós entendemos, já estive lá várias vezes visitando a instituição, nós sabemos da seriedade do trabalho, nós sabemos e conhecemos
a forma que é conduzida a instituição, o grau de responsabilidade da instituição. Então, posso dizer a Vossa Excelência que conte com este vereador. Sugiro que Vossa Excelência faça um requerimento ou ofício, pedindo com a assinatura de todos os vereadores. Acho também inadmissível por parte da Secretaria de Saúde não contribuir com combustível, né, para buscar os cadeirantes. E nós sabemos muito bem a dificuldade que essas pessoas têm de se locomover. É uma dificuldade muito grande. Então, vereadora, conte com o vereador João Lucas, certo? Se precisar de assinatura, de apoio moral, conte comigo, porque conheço o trabalho de Vossa Excelência à frente da instituição. E sempre que precisei, não para mim, que Vossa Excelência sabe que eu nunca fiz pedido para mim, mas para as pessoas carentes que precisam de um atendimento, sempre que liguei para Vossa Excelência disse, traga, pode mandar. Pode mandar com ou sem encaminhamento que a gente atende aqui. Então, são nessas horas, são nesses momentos que a gente conhece e observa que a instituição não visa simplesmente atender alguém que vai gerar o recurso para a instituição, mas sim, o foco, o objetivo é atender as pessoas, é proporcionar saúde. Então é nesse momento que a gente observa. Obrigado pela parte, vereador, e conte comigo. Obrigada, vereador. E também quero dizer a vocês que a CRESC, ela atende mais de 1000 pessoas ao mês. É muita gente. E não é só esse serviço, não. E a gente procura sempre, eu como fundadora daquilo ali, e a Jaqueline como diretora-presidente, e a nossa equipe, que é uma equipe realmente de qualidade, a gente procura sempre privar por isso aí, o melhor para o nosso povo. Agora mesmo, a gente está no estado de Pernambuco para lá, só em Alagoas só tem a CRESC, que é neurometria, certo? E assim, quem quiser conhecer, vão até lá. É a única cidade de Alagoas que tem só em Penedo, que é a CRESC. Então, assim, sempre a gente, sempre buscando coisas novas para inovar, para trazer mais condições, para dar aquelas pessoas que realmente necessitam. Porque só quem procura a gente é quem realmente precisa. E só sabe quem tem filho deficiente. É muito difícil. Quem tem algum dinheirinho ainda sente dificuldade, imagine quem não tem. Então, aqui eu deixo... Aqui, quer falar, secretária? 1 minuto. Com 1 minuto eu termino, pode ter certeza. Certo? E dizer que realmente a gente precisa dessa ajuda de vocês, certo? Obrigada. E peço aqui, não só os vereadores, como a assistência, que vão conhecer a clínica. Porque o bom é quando a gente conhece, viu? Tá lá aberto para qualquer pessoa chegar e conhecer o trabalho da gente. Obrigada. O próximo orador seria Derivan, mas ele não está pronto. Vereador Derivan, você tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Raquel, amigos da assistência, nosso amigo Gel, não vi ele por aqui ainda, sempre presente. Senhor presidente, o motivo que me traz essa tribuna na tarde de hoje, ontem foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E essa semana vai ter vários eventos alusivos, e na próxima, a pasta do meio ambiente, no estado de Alagoas, no Brasil como um todo. E, senhor presidente, os moradores que ladeiam a APA da Marituba estão sofrendo. Nós estamos numa situação lá de urgência, urgentíssima, onde a água está escurecida, isso causando mortandade dos peixes na região. Já ocorreu isso todos os anos, Beto, vem ocorrendo de número menor,
mortandade de peixe, aí a comunidade grita, a gente começa a procurar um órgão, uma instituição e outra, resolve, como se estivesse jogando rejeito, e depois alguns dejetos, e depois da mídia param. Mas esse ano foi de uma forma muito agressiva, onde do início do rio Piauí, que chega, desemboca na Marituba, João Lucas, a água já está toda escura, já chegando na ponte, onde faz divisa com o Feliz Deserto. E a nossa preocupação é que não venha chegar em toda a APA da Marituba, que subentende-se dos 3 municípios, Penedo, Piaçabuçu, até Feliz Deserto. Para que não chegue, Valdinho, na região do Murici, para que não chegue, e aquela região que tem uma vazão menor ainda, em termos de profundidade. Eu tive segunda-feira no Instituto do Meio Ambiente. Quero agradecer a recepção do Dr. Gustavo, agradecer a recepção do Cláudio e toda a equipe do IMA, onde se comprometeram. E na terça-feira eu tive também no gabinete da deputada Jó Pereira, tive também com o Joãozinho Pereira, e também envidando esforço no sentido de procurar o comitê da Bacia do São Francisco para ver de qual forma a gente pode fazer o estudo do que está causando, para que a gente venha resolver. Segundo os moradores, são dejetos jogados de usina. Na ideia deles, está vindo da usina Pindorama, mas eu não posso afirmar, e é por isso que eu fui atrás de quem, de fato e de direito, tem a condição técnica de averiguar. E na terça-feira próxima, Valdinho, está vindo o Gustavo, diretor-presidente do IMA, está mandando uma equipe do IMA, a APA da Marituba, para que desde o seu nascedouro do rio Piauí venha acompanhando para ver a dimensão e também fazer uma análise da água e buscar a solução, identificando primeiro o que está causando. Então, é uma situação de urgência urgentíssima. Os moradores já estão sentindo, Beto, onde eles subsistem daquela pesca artesanal. E hoje o peixe está muito difícil por conta de algumas barragens anteriores e com essa situação, muito mais. Então, senhor presidente, eu trago esse assunto a esta casa e já também agradecendo ao Gustavo, diretor do IMA, pela atenção e também já convocando ao membro e o relator da Comissão de Fiscalização, para que na próxima quarta, em horário regimental, a gente possa aqui fazer uma reunião, não só sobre esse assunto, mas outros assuntos de pauta livre que temos em nosso município, que está afligindo. A gente está recebendo muitos WhatsApp, está recebendo muitas informações de gente aflita, querendo solução e querendo posicionamento desta casa. Então, já convoco, para além desse assunto, outros de pauta livre para a próxima sessão, acho que é o Beto, né, membro da Comissão de Fiscalização, e o Macaxeira, para que a gente possa sentar e debruçar sobre alguns assuntos alusivos à nossa comunidade penedense. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador João Lucas, o próximo orador. Senhor presidente, eu fiz a minha inscrição, mas não vou participar. Estou aguardando a informação não chegou ainda. Então, não vou utilizar a tribuna hoje. Ok. Vereador Fagner. O senhor é o próximo. Tem 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, vereadora Raquel, assistência, internautas. Inicialmente, senhor presidente, gostaria só de, mais uma vez, agradecer a emenda que o deputado federal Ronaldo Lessa alocou à Codevasf, para que a gente pudesse estar
executando a obra de pavimentação no povoado Tabuleiro dos Negros, uma obra muito importante, e gostaria de frisar que há mais de 30 anos não se vê uma obra desse tamanho naquele povoado. E aí a importância que tem do povo votar em representantes que possam, de fato, atender os seus anseios. Se o Fagner Matias não fosse vereador nessa legislatura, possivelmente o povoado Tabuleiro dos Negros não teria recebido essa emenda, destinada exclusivamente para o tabuleiro. A gente vê no município de Penedo muitas ruas sendo pavimentadas através de emendas parlamentares e os povoados são simplesmente esquecidos. Não se leva uma pedra. Se não for o vereador Derivan que leve, se não for o vereador Valdinho, se não for tantos outros vereadores, o vereador Nelsinho, que tenta dar dignidade àquele povo dos povoados, onde muitos só os buscam em tempos eleitorais. Se não fossem esses vereadores, digo de certeza que esses calçamentos não chegariam nesses povoados. A gente está fazendo praticamente 1 quilômetro de calçamento na principal do tabuleiro. Vai faltar muito pouca coisa e a gente está tentando o restante do recurso para concluir aquela principal, para levar dignidade para aquele povo. E aí é importante esse tipo de serviço que a gente presta para que o povo acorde, entender como é que deve ser feita a política, para que ela seja feita, como disse o vereador Roberto. O trabalho que a vereadora Raquel presta para os portadores de deficiência. Então, o voto pode trazer esse benefício à população, desde que ele seja utilizado da maneira adequada, da melhor maneira possível. E aí eu reforço o agradecimento. Infelizmente, a gente perdeu esse parlamentar, não foi reeleito, perdeu, né, de deixar no Congresso, nos representando e podendo nos dar esse subsídio para que a gente leve a melhoria de vida para a população penedense. Outro assunto, senhor presidente, é com relação ao Fundef. Foi aprovado no dia 5 um relatório na Comissão de Fiscalização e Controle, na Câmara dos Deputados, que prevê a fiscalização por parte da Câmara, através do TCU, dos 60% do Fundef, para que ele seja destinado a quem de direito, que não deveria estar nem em questão. Era tão simplesmente pagar. E aí eu não estou falando tão somente do prefeito, não, porque tem correntes contrárias a que esse recurso vá para o professor. Tem vários órgãos. Agora, interessante, existem vários rateios no final do ano que ninguém fala. Rateio do Judiciário, rateio do Ministério Público, e ninguém fala. É plenamente constitucional. E o professor, que faz com que os nossos jovens, para que acenda as luzes dos olhos dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adultos também, haja vista que muitos não conseguem receber essa luz no período adequado e correto por N fatores. E ninguém fala. Então, não estou falando tão somente do prefeito. Essa verba, ela não tem que ser questionada se deve ir ou não. A Câmara deu um passo muito importante na aprovação desse relatório de fiscalização, para que o TCU fiscalize a execução dos 60%, e aqui a gente tem que fazer também do mesmo jeito. E aí eu quero solicitar, senhor presidente, do Conselho Municipal do Fundeb, os relatórios que foram apresentados, porque os 62 milhões que existiam, na verdade, na conta do município, eles já estão sendo utilizados. O município já está utilizando esses recursos, e a Câmara não sabe como foi utilizado esse recurso. Então, eu quero solicitar, senhor presidente, as cópias, eu quero solicitar do Conselho Municipal, as cópias das prestações de contas que chegam naquele Conselho mensalmente, para que a gente também possa fiscalizar a utilização desses recursos, que, como foi aprovado aqui um requerimento do vereador Nelsinho, para que o prefeito separe os 60%, que ele não utilize, e até agora a gente não teve resposta,
é importante que a gente se posicione de forma mais firme, né? E esse relatório, essas prestações de contas, é importante que chegue aqui para que a gente possa saber como é que está sendo utilizado. Até mesmo aquele decreto que foi publicado, com aquela destinação daquelas verbas, se elas já foram utilizadas, de que maneira foram utilizadas e se realmente o quanto que foi gasto chegou na finalidade que deveria chegar. Vereador, só antes de concluir. Pois não, vereador Derival. O decreto que o prefeito externou a semana passada é um dos critérios que o Ministério Público solicitou dos municípios um plano de gestão do recurso, porque ele vai acompanhar. Isso foi feito desde o ano passado, o Ministério Público vem cobrando. E o prefeito deu fé, através do decreto, que existe um plano efetivo do município para aplicar o recurso na educação. Não está utilizando, naquele planejamento do recurso dos 60, ainda não. Muitos prefeitos estão utilizando do 40 e aplicaram os 60. Penedo está na mesma situação. Dos 60 não utilizou, não está utilizando, aguardando ainda, como todos estão, a decisão do dia 12. Porque isso como Vossa Excelência sabe, é um ato jurídico de cima para baixo, onde vai mudar toda a situação, salvo os que já utilizaram. Como já foi utilizado, o que o professor já recebeu até 30, 40, 50 mil em alguns municípios, não tem volta. Também outros que aplicaram errado até calçando da rua, da família, de entrada da fazenda. Tem vários erros. Foi por isso que o Ministério Público entrou, para poder dar um norte legal e que atenda às necessidades dos anseios públicos dentro dos municípios. Entrou para fiscalizar, e nessa entrada para fiscalizar foi bom em partes e ruim em outra. O que foi bom? Foi bom para os que estavam usando irregularmente com uma destinação contrária ao que era os 60 do professor, que estava utilizando errado. Mas para aqueles que utilizou para o professor direto, também foi impedido de fazer. Aí o que acontece agora? Estamos aí, como Vossa Excelência é conhecedor profundo por ser um operador do direito, aguardando o próximo dia 12 uma decisão definitiva para que assim a gente possa ter um rumo oficial do que se fazer. Mas que até lá cabe, e é isso que está acontecendo em vários municípios, aqui em Penedo e outros, a pressão popular, a pressão dos servidores, para que não se utilize do que fizeram alguns anteriormente. Mas o plano que foi, o decreto é mostrando o plano oficial do município no que pretende, se assim não for destinado a utilizar como aplicação na educação, e todos os equipamentos de educação, seja a escola, leva também ao melhor do ensino. Mas o interessante é que seja os 60% para o professor, como o Joaquim Beltrão também disse isso ao ano passado, em um dos eventos, e é isso que a gente aguarda que saia essa decisão. Ok, vereador, obrigado pela parte. Trazer mais Vereador, detalhes da informação. Tem 2 minutos. Só para... as suas palavras só endossam o que eu disse. Quando eu falei de decreto, não foi criticando o decreto, se foi exigência do Ministério Público, eu não deveria nem estar utilizando o dinheiro antes de ter publicado o decreto. Mas como o decreto é o plano, como ele pensa em utilizar o dinheiro, a gente tem que verificar se de fato o que já foi gasto, que foi gasto aproximadamente 20 milhões, já foram gastos aproximadamente, e a gente precisa saber onde esses 20 milhões foram aplicados. E aí a prestação de contas que chega no Fundef, não chega nessa casa, a gente vai poder fiscalizar melhor, e aí eu já solicito esse serviço da Comissão de Fiscalização, que tem competência para fazer esse serviço, mas eu quero acompanhar também de perto, para saber onde esses 20 milhões foram gastos, porque a olhos nus eu não consigo enxergar onde esses 20 milhões foram utilizados, aproximadamente 20 milhões. Eu queria já, de pronto, pedir que Vossa Excelência participe da próxima reunião da Comissão de Fiscalização, que eu já convoquei para a próxima quarta-feira, que vai ajudar a confeccionar até as reivindicações da maneira que Vossa Excelência entende seja melhor.
Ok, agradeço o convite e de pronto já me coloco à disposição para que a gente possa de fato fazer o nosso papel aqui nesse legislativo e ver qual é a destinação do nosso recurso tá sendo dada. Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Só para finalizar, eu acabei esquecendo, nesse plano do executivo, consta lá R$3.000 com capacitação do professor. R$3.000 para capacitar o professor. 3.000. No decreto, pelo menos eu li 3.000, a não ser que eu tenha visto... 3.000, vereador. Então foi erro, né? Porque o que consta lá é 3.000. Realmente, se for 3.000... Eu espero realmente que tenha sido um erro, porque se for utilizado 3.000 para capacitar o professor, já? Pronto. Assim eu espero que tenha sido, vereador, porque o que vai conseguir dar uma educação de qualidade aos nossos alunos não será tão somente os prédios públicos. Será o servidor qualificado, capacitado, bem remunerado, satisfeito e feliz para levar a educação de qualidade aos nossos alunos. Muito obrigado, presidente. Tem algum requerimento escrito? Não. Já está deferida. Não, deferida. Deferida. Já que não tem requerimento, cadê a pasta? Senhor presidente, requerimento verbal? Você tem para fazer? Sim, senhor. 2 para cada vereador no máximo, viu? Obrigado. O requerimento, senhor presidente, vai direcionado ao Conselho do Fundeb para que ele possa mandar para essa casa cópias da prestação de contas dos precatórios do Fundef. Não, o plano a gente já tem. Acrescente também, a pedido do vereador Billy Marcos, o plano do decreto, para que a gente possa dirimir essa questão do erro. Em discussão, requerimento. Em aprovação. Vereadores que aprovam, permaneçam em seus lugares. Aprovado. Senhor presidente, por fim, eu não pude fazer por escrito, mas gostaria de Vossa Excelência deferisse o pedido de moção de pesar também para a família do jogador Robinho, que a gente, lamentavelmente, perdeu nessa semana e foi uma comoção muito grande na cidade. Inclusive foi o enterro dele, mostrou o quanto que ele era querido. E que sirva de alerta para a gente, como foi no caso do Gabriel Diniz, a nível nacional, mas do Robinho agora, que a gente tem que dar valor às pessoas em vida. Né? A gente teve um jogo para poder arrecadar fundos para esse jogador, para a família do jogador, para as despesas, e essas pessoas não se fizeram presentes. Eu sei que N fatores contribuíram para isso, mas é para que a gente acorde e entenda que o valor tem que ser dado em vida. Reconhecimento em vida, o abraço, o beijo, a declaração de afeto, e dirimir todas as... Se você tem algum dissabor com alguém, resolva esse dissabor, porque amanhã você pode não ter mais esse alguém. Então, senhor presidente, solicito que Vossa Excelência defira esse pedido de moção de pesar para a família do jogador Robinho, uma perda inestimável para o nosso município. Está deferido, vereador. Como não há mais nenhum requerimento, vou colocar aqui para votação o projeto 08/2019 e vou colocar aqui para discussão e aprovação do parecer das comissões
que deram parecer em conjunto, Comissão de Justiça e Comissão de Finanças. Comissão de Constituição e Justiça com 2 votos favoráveis e 1 contra, e Comissão de Finanças com 2 votos favoráveis. Peço aqui ao redator de ata que só leia a emenda aqui do projeto, que eu vou colocar em votação o parecer do projeto da reforma administrativa do município de Penedo. Parecer conjunto número 2 de 2019, Comissão de Constituição, Justiça, Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão de Finanças e Orçamentos, Obras Públicas, Transporte e Agricultura, ao projeto 08 de 2019. Analisando o projeto em tela e após ter as comissões supracitadas pedido e recebido análise da assessoria jurídica do Parlamento Penedense e da própria Procuradoria deste município, bem como da Secretaria Municipal de Gestão Pública e de Finanças, onde na oportunidade nos enviou um relatório de estimativa do impacto orçamentário e financeiro e declaração de adequação orçamentária e financeiro, alegando a matéria está apta sob a ótica fiscal e orçamentária, e que o projeto em avaliação não afetará o equilíbrio das contas públicas. Resolvemos, à luz da Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Orgânica do Município de Penedo, Alagoas, exará parecer favorável, desde que sejam observadas as seguintes mudanças no texto da lei ora em discussão. Emenda modificativa. Artigo 1º. A estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Penedo e do Estado de Alagoas reger-se-á pelo disposto na presente lei, com fluxo nos artigos 30º, inciso 1º, e 37º, inciso 2, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, combinado com o disposto na Lei Orgânica Municipal, com objetivo princípio de adequação às necessidades de operacionalização e execução das políticas municipais. Artigo 5º. Inciso 1º. São órgãos de funções de assessoramento e representação. Primeiro, Gabinete Civil. Artigo 8º. Das entidades da administração descentralizada. Artigo 8º. Compreende a administração descentralizada as seguintes entidades e aqueles que vierem a ser criados por leis específicas. Artigo 21. Inciso 3º. O Procurador-Geral do Município poderá delegar as atribuições referidas neste artigo, anexo 4º, dos cargos e salário em provimento efetivo. Assistente técnico de Procuradoria, 10 vagas, remuneração R$ 2.000. Emendas supressivas, artigo 55, parágrafo único. Se ao final dos 90 dias o chefe do Executivo não sancionar a lei, todas as leis a respeito dessa matéria estarão revogadas de ofício. Anexo 4, dos cargos e salários em provimento efetivo. Descrição, motorista da Procuradoria, 2 vagas, valores R$ 2.000. Assim, despachamos esse projeto de lei para que seja submetida à deliberação do plenário, vez que não há impedimento de ordem legal. Sala das Comissões, jornalista Evaldo Araújo, da Câmara Municipal de Penedo, em 16 de maio de 2019. Comissão de Constituição e Justiça, 2 votos favoráveis do presidente e relator e 1 voto contrário do membro. E Comissão de Fiscalização de Finanças e Orçamentos, 2 votos favoráveis do presidente e relator e nenhum contrário. Em discussão. Senhor presidente, Vereador Wagner Matias. o relatório, o parecer do procurador da Casa, ele não foi observado em nenhum momento, não foi mencionado em nenhum momento no texto do parecer da comissão. E o parecer do procurador da Casa, ele informa algumas inconstitucionalidades no texto do projeto. Eu queria só perguntar ao presidente e ao relator se eles observaram esses artigos que foram considerados inconstitucionais pelo procurador.
Continue a discussão o projeto. Senhor presidente. Vereador Valdinho. Senhor presidente, eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, sou membro, votei contra o parecer, fui contrário. Vereador Fagner, a gente solicitou um parecer técnico aqui do procurador da casa. O procurador da casa deu um parecer técnico, encontrando alguns pontos inconstitucional. E nesse relatório, como bem Vossa Excelência falou, não está esses pontos. Eu não posso votar a favor de um projeto que tem vários pontos inconstitucional. Eu voto contrário a esse parecer. Eu faço parte da comissão. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente, quando nós pedimos o relatório, o parecer ao Dr. Bruno, dessa casa, ele deu o seu parecer, mas fez questão de frisar que era um parecer do ponto de vista dele, né? Que nós temos a decisão política a tomar. Inclusive, ele foi convidado e foi para uma reunião, acho que o vereador Valdinho também foi, na prefeitura, e o procurador, Dr. Diego, também foi, e numa conversa com o executivo municipal, os vereadores que lá estavam, ouviram as ponderações boas e moderadas do nosso procurador, que foi atendido em alguns pontos, mas disse que realmente, com melhor explicação do executivo, ele chegou à conclusão que o projeto pode ser votado. Em alguns pontos ele foi bem flexível, e depois aqui nesta casa, numa reunião com o próprio presidente e o doutor Diego, chegamos à conclusão definitiva que o parecer, desta maneira como está sendo trazido agora, está pronto para ser votado e passarmos deste momento para um outro. Por isso, nós pedimos a essa bancada que aprove o parecer, porque ele é o melhor encontrado até o momento. Continue a discussão. Em aprovação. Senhor presidente, senhor presidente. Seus lugares. Tá em discussão. Aprovado unanimemente. Senhor presidente, está em discussão. Passo agora para a primeira votação. Senhor presidente, o projeto Senhor está em presidente, discussão. eu quero registrar que eu voto contra. Eu peço Está em discussão, Senhor presidente, eu também voto contra. a discussão, cada um tem o direito de falar uma vez, não é duas nem três. Eu perguntei, ninguém falou, e já está aprovado o parecer. Só eu tem vou direito colocar, de uma vez de fala, eu senhor vou presidente. colocar Quando agora que isso foi questionado aqui, senhor presidente? Senhor presidente, Eu acho desnecessária uma atitude como essa, haja vista que a gente vem tratando o projeto e todos os processos da melhor maneira possível. Só foi votado não dá o direito parecer. de discussão, não dá direito à discussão do próprio parecer. A questão é a seguinte, o parecer, ele está incompleto. Esse é o ponto, vereador. O parecer está incompleto. A partir do momento que tem um parecer contrário, e você não menciona nenhum motivo pelo qual esse parecer contrário não vai ser considerado, não existe essa possibilidade. Você tem, olha, vereador, agora vamos passar para a primeira votação do projeto, porque o parecer já foi votado. E senhor aprovado. presidente, eu peço vistas do projeto, senhor presidente. Quando eu colocar em discussão, aí você pode pedir vistas. senhor presidente, eu quero que... Vou colocar agora o projeto. Senhor presidente, primeira eu quero que conste ata que o meu voto foi contrário. O parecer. Está constado o Senhor voto do presidente, vereador, meu voto foi contrário também, senhor presidente. Meu voto foi contrário também, senhor presidente. vereador Roberto, vereador Fagner, vereador Valdinho, voto contrário. Voto em primeira discussão, projeto de lei 08/2019. Em discussão. Peço vista, senhor presidente. Dado a vista, vereador Fagner Matias, e desde já... Senhor presidente, teve um ofício do sindicato que solicita uma audiência para tratar das emendas apresentadas pelo sindicato, pelos servidores, com Vossa Excelência, e a gente não teve uma resposta em relação a isso de Vossa Excelência. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse receber o sindicato, discutir essas emendas propostas por eles, para que a gente possa alinhar a aprovação desse projeto, senhor presidente. Senhor presidente, Vereador Júnior. Eu antes do pedido de vista aí do vereador, eu tenho um requerimento a apresentar. E gostaria, se possível, Vossa Excelência colocasse
em votação, que eu acho que já supriu tudo, mas para a gente deixar tudo organizado, que a vista, o requerimento é no sentido que a vista seja coletiva e que Vossa Excelência, já que está se colocando para marcar a audiência para segunda-feira, que marque logo as 3, uma subsequente da outra. Porque se puder ter as outras duas, já fica marcado. Se for de acordo com o plenário, eu vou colocar para o plenário o requerimento do vereador Júnior. Haja vista, o plenário é soberano. Senhor presidente, Pois não, vereador Fagner. esse instituto da vista coletiva, ele não existe no ordenamento, tá, senhor presidente? Senhor presidente, a vista coletiva, ela tem em qualquer parlamento. Basta com que o vereador entre com requerimento, porque ele tem o poder de entrar com requerimento. Se o plenário da casa assim aprovar, não tem problema. E deixar claro que, pelo vereador Fagner está pedindo vista, talvez mais um vereador fosse pedir vista. Se a vista é para dar conhecimento ao projeto, então todos já têm que ter o conhecimento até a data. Eu não estou entendendo por que não todos tenham passe o fim de semana debruçado sobre o projeto para poder chegar aqui na casa e discutir. E não ficar protelando uma situação de 3 dias, de 2 dias, de 4 dias para uma votação. Senhor presidente... Vereador Derivan. Veja bem, eu acho que tem que seguir o regimento. O que é que o regimento diz? Você não pode pedir, só pode pedir vista quem não participou das discussões. O vereador Fagner participou de todas as discussões. Como é que vai pedir? É inaceitável pedir vista do vereador Fagner Matias. Vereador. O único vereador aqui que não participou de todas as discussões foi o vereador Nelsinho, que não se encontra presente no momento. Então, eu peço que se aplique o regimento e a vista dele seja negada e a gente continue a votação do projeto. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse, que o Derivan pudesse demonstrar quando foi que eu participei de alguma discussão na comissão, porque a discussão é na comissão, não é discussão política. Não é o fato de eu ter ido... Aqui, você estava aqui. Não é o fato de eu ter ido... Esse projeto não foi discutido... Você chamou o Bílio chamou o procurador, você estava aqui, o Bílio, o Rogério... Aqui na Câmara eu não estava, Valdinho, o vereador Valdinho... Eu não participei de nenhuma audiência e quero que o senhor... Não, audiência não, aqui na comissão, que o Bílio convidou. Audiência não, na sessão de comissão. Isso. Eu não participei de nenhuma sessão de comissão para tratar da reforma administrativa. E se meu nome constar em alguma ata, foi constado de forma irregular. O fato de eu ter vindo para a Câmara de Vereadores não significa que eu participei de discussão ou de debate acerca do assunto. Então, Vossa Excelência não fala que Vossa Excelência não sabe. Vossa Excelência, quando estiver na reunião, eu tenho que dizer, eu estou aqui, mas não estou servindo para nada. Porque eu não estava aqui, vereador. Estava aqui na sessão. Vereador, eu não estava aqui. Eu gostaria que o redator de ata pudesse ler a ata do dia da discussão aqui para constar que o seu nome estava aqui ou não. Eu peço aos dois vereadores que vamos votar no requerimento do vereador Júnior do Thor, para que nós decidimos se as vistas vai ser coletiva ou não. Vou colocar em votação o requerimento do Júnior. Senhor presidente. Pois não, vereador. Está em discussão o requerimento do vereador Júnior do Thor. A Vossa Excelência, peço vênias ao vereador Júnior do Thor. Primeiro, a gente tem aqui uma ausência que é do vereador Nelsinho. Então, tendo essa ausência, já não teria como a gente aprovar. Se fosse por entendimento de todos, a gente até poderia dar essa vista coletiva, que eu nunca também vi existir no Congresso, nunca vi existir em nenhum tribunal, nenhuma vista coletiva para tolher o direito do vereador. O vereador pode pedir vista do projeto a hora que ele quiser ou não pedir. Então, o vereador não é obrigado a receber uma vista que ele não pediu. Então, eu peço vênias a Vossa Excelência e não coloque esse requerimento de votação, já visto que ele não tem embasamento legal nenhum. Não é previsto no regimento interno, não é previsto na lei orgânica, não é previsto em nenhum ordenamento jurídico do país tal vista coletiva, senhor presidente. Mas deixo a cargo de Vossa Excelência essa aberração legislativa na Câmara Municipal. Primeiro, dizer o vereador que a vista coletiva ela é do parlamento. Você imagine
500 e tantos deputados, cada um com direito a pedir uma vista quando era que a gente ia votar um projeto lá, certo? Então a vista coletiva não só tem aqui, como tem no Congresso, na Câmara, como tem no Senado, como tem na Assembleia. Cabe ao plenário da Casa votar o requerimento ou não. Eu coloquei a questão da vista coletiva para poder a gente ter uma celeridade no processo. Até porque o vereador Roberto, ele não tem direito de vista, vamos contar aqui pela oposição, não tem o direito de vista, participou e votou contrário à matéria na comissão, tem conhecimento da matéria, vereador Valdinho tem conhecimento da matéria, então, vereador, é só para a gente ter celeridade. E o requerimento, ele não é uma aberração, como Vossa Excelência colocou. Há um entendimento, né? Se o plenário da Casa, assim, soberano como é, entender que se deve ter a vista coletiva, vai se ter a vista coletiva, porque isso não é só aqui não, o Senado tem o expediente, a Câmara tem, a Assembleia tem, todos têm, porque senão o projeto não anda. Você imagina uma Câmara de Deputados Federal, cada um pedindo uma vista, se o presidente se não tiver um requerimento. Geralmente, o requerimento da vista coletiva dentro de um Senado e dentro de uma Câmara de Deputados é quando a matéria tem um relator específico. E aí, todo aquele plenário tem direito à votação já quando sai o parecer do relator. As vistas, elas são pedidas nas comissões. Os deputados vão lá e, geralmente, os presidentes dão um prazo de 30 a 40 dias para que todos os membros ali tenham conhecimento da matéria e do projeto. Não é? Eu também não entendo porque essa situação de a gente votar segunda ou quinta, não vejo diferença, uma vista a mais ou uma vista a menos, né? Eu peço ao nobre vereador que coloque o requerimento para a gente não ficar protelando um projeto dentro da casa que vai chegar para ser votado. No máximo, quinta-feira está sendo votado. Continua a discussão, o requerimento do vereador Júnior. Senhor presidente, é só para deixar claro que o objetivo não é de protelar para que o projeto não seja aprovado, demore para ser aprovado, até porque, como todos sabem, são conhecedores, a bancada da governista é maior e, com certeza, esse projeto vai passar. O que a gente está objetivando, senhor presidente, é que Vossa Excelência possa receber o servidor, que a gente possa apresentar as emendas que o servidor tem interesse que sejam aprovadas, para que a gente possa diminuir essas distorções que existem no projeto, que, ao meu ver, só penaliza o servidor. Eu falei hoje na Plena FM que o servidor, em geral, ele quer receber mais, o empregador quer pagar menos, e a gente aqui, a gente tem que ser o fiel dessa balança, a gente não pode simplesmente deixar que a balança penda sempre e de forma exagerada para o executivo. Cabe a nós sermos o fiel dessa balança, para que a gente possa tentar, diante desse projeto, com a prerrogativa que nós temos, apresentar as emendas necessárias para que esse projeto possa ser aprovado, minimizando, porque o ideal é que aqui a gente estivesse discutindo o projeto da reforma administrativa, conjunto com o projeto do planos e cargos e carreiras, que fica a grande incógnita em todo mundo, haja vista a forma como se é feita a política, se virá de fato esses projetos, quando virão esses projetos. Então, para deixar muito claro, vereador, a gente não quer protelar absolutamente nada. A gente quer que essa casa possa dar a oportunidade do servidor, como foi lido aqui as emendas sugeridas por eles, que a gente possa discutir, debater. O intuito é esse, não é de protelar, porque a gente sabe que eu não quero ficar proletando uma votação em que a gente sabe que o governo tem maioria. O que a gente quer é sensibilizar a cada um dos vereadores, mostrar a importância que tem as emendas para minimizar a situação e assim aprovar. Inclusive, está aí os guardas municipais, patrimoniais, né? Desde dezembro trabalhando como guardas municipais, de forma irregular, né? Contém um reajuste na reforma administrativa, reajuste não, um salário maior do que o que eles recebem hoje, e nos pressionam a votar a reforma administrativa. E o prefeito poderia estar pagando a esse servidor
uma gratificação de 1/3 para que ele pudesse, desde dezembro, estar recebendo isso, mas está pagando desde lá esse valor mínimo para que pressione a Câmara tão somente a votar do jeito que quer. A gente está aqui, não é para aceitar tudo que vem, é para discutir, é para analisar, é para tentar, não é deixar de atender, mas é não atender a tudo de qualquer forma, prejudicando a centenas de pessoas. Então, deixo claro, senhor presidente, não é para protelar a votação do projeto, e sim para que a gente possa minimizar os efeitos desse projeto à frente do servidor. Continue a discussão. Em aprovação, os vereadores que aprovam permanecem em seus lugares. Aprovados, com os votos contrários do vereador Roberto, vereador Fagner e vereador Valdinho. Aprovado o requerimento do vereador Júnior do Tom. E eu vou atender o pedido de vistas do vereador Fagner. E vou marcar uma sessão para segunda-feira, às 10 da manhã. Está marcada a sessão para discussão da reforma administrativa às 10 horas da manhã da segunda-feira. Três sessões, né? Às 3 do mesmo dia. E antes de encerrar a sessão, eu vou senhor presidente, encaminhar aqui para a Comissão de Justiça e Finanças. Eu quero um parecer conjunto aqui da LDO, vereador Billy, para a gente começar a discutir a LDO aqui. Antes de encerrar, passo a palavra para o vereador Fagner. Senhor presidente, reforço com o pedido de atender o sindicato. Pode ser para que amanhã. a gente possa reunir e discutir essas emendas, essas possíveis emendas. Eu gostaria da presença dos vereadores, os líderes do governo, Júnior do Tó e Billy Marques, para a gente poder alinhar, ver se consegue entrar num consenso para aprovar essas emendas do servidor. Não tem mais nada a declarar, encerra a sessão e marca a outra, já marcada para segunda-feira, às 10 da manhã. Está encerrada a sessão.